né? Então, assim, o ácido hialurônico é outra história, eu sempre fui extremamente contra. Aproveita, fala sobre o ácido hialurônico e sobre os preenchimentos labiais, que essa pergunta está aparecendo muito aqui pra gente. Então, Então vamos deixa eu só aproveitar e já puxar esse assunto. eu sempre fui contra grandes volumes de ácido hialurônico. Eu usei muito ácido hialurônico, ensinei muito ácido hialurônico. E o que acontece com o ácido hialurônico? A indústria também nos fez acreditar que, por a gente ter o ácido hialurônico endógeno, natural, necessário e obrigatório, né, para o nosso corpo funcionar bem, o ácido hialurônico produzido pela indústria seria ali a mesma coisa, biocompatível, só que não. Só O que ácido não, hialurônico não é bioidêntico? não, claro que não. Vou Bioidêntico tomar uma água. bioidêntico jamais, não, nunca será. É o vendido, né? Ele aí diziam ser biocompatível, que já é diferente. Biocompatível é aquilo que o seu organismo suportaria por ser semelhante. Só que não. A gente tem um efeito de reticulação, uma substância que é o BDDE. Existem outras substâncias também, principalmente agora, eles já foram evoluindo nisso. O BDDE, o ácido hialurônico do nosso corpo, ele é líquido, ele é fluido. E ele é o responsável pela, pela, pelo deslizamento, ele permite que os nossos tecidos de fáscias, né, enfim, e todos os outros tecidos não tenham atrito na movimentação entre si. Inclusive a articulação temporomandibular necessita do ácido hialurônico natural. E ele é fluido. Com isso, ele tem uma rotatividade, né, que a gente chama de como se fosse um turnover, ele tem uma produção contínua, porque ele em si dura dias, né, poucos dias. E aí, o que foi colocado dentro do ácido hialurônico industrializado para que ele tivesse uma volumização, para que ele produzisse volumização? Uma substância completamente tóxica chamada BDDE. E aí, a pureza do produto está em quanto de BDDE eles conseguem remover após esse processo de reticulação, que a gente chama de cross-linking, de reticulação do produto. Então, ou seja, depois que eles fazem esse cross-link para o ácido hialurônico virar um gel, eles têm que remover o máximo possível de BDDE do produto. E, obviamente, alguns realmente conseguem manter 2%, outros já mantêm 5% e por aí vai. Quanto mais denso, mais grosso, mais reticulado, mais volumizador o produto, mais BDDE ele teve. Ele passou pelo processo, né, de reticulação. Então, a gente tem aí, por exemplo, uma seringa mantém aí seus 5% de BDDE, você coloca 10. Você coloca. Tinha gente maluca que colocava 20, 30. Maluca. Eu sempre me posicionei. Vocês são loucos. Vocês estão brincando com a vida das pessoas por conta de estética. Tinha casos de pessoas que colocavam 50 seringas de ácido hialurônico. E aí a indústria fez o quê? Aí, isso foi totalmente da indústria. Ela fez o quê? Para que as pessoas minimizassem essa informação, que é crucial. Colocava uma colher. Isso aqui é uma seringa de ácido hialurônico. Aí uma outra colher com 2, uma outra colherzinha com 3, uma outra colherzinha com 4. Para que você tivesse uma noção de que aquilo é mínimo. Só que quando você coloca uma colher, isso é totalmente programação neurolinguística. Quando você coloca uma colher, a sua noção de colher é como se você estivesse colocando algo muito pequeno dentro de um tubo digestivo gigante. Você está comendo. Quantas colheres de sopa você toma? Então, a sua noção de realidade referente a uma colher é de que você usa muitas para É pouco. saciar o seu desejo. Então, a quantidade que uma colher suporta é pequena. Era diferente se você colocasse num copo também. A sensação seria maior ainda. Nossa, então isso aqui, que são 50 seringas de, de ácido hialurônico, é um copinho de café.
São 50 Não é ml. nada. Nada. No seu tecido é mais do que muito. Então, olha como eles fazem essa programação de manipulação na mente das pessoas, para as pessoas começarem a aceitar maiores quantidades de produto sem crivo, sem questionamento. Isso é marketing. E aí, beleza. Aí você vê, eu vi um monte de gente fazendo isso, postando. Eu falei, ai, como vocês são tolos, meu Deus. Meu Deus. Mas tudo bem. Aí você começa a ver a pele suportar uma injeção de uma quantidade X de ml vai depender da camada em que ela vai ser injetada e, obviamente, da textura que aquilo tem. Se é mais fluido ou se é menos fluido. Experimenta injetar no mesmo tecido algo gorduroso, como uma vitamina, por exemplo, vitamina E, vitamina D, e um soro fisiológico. É muito mais doloroso o oleoso do que o líquido. O corpo se desvencilha muito mais rápido do líquido do que do mais grosso. Então, por aí vai. E as pessoas colocam justamente, a gente vai ver a questão da padronização, né? Isso daí é visagismo, né? Eu estudei muito isso também, eu dava aula disso, de análise facial e visagismo. Então, isso veio por conta dessa análise do que seria o rosto perfeito, o rosto baseado numa proporção áurea, o rosto mais simétrico. A gente tem, inclusive, ferramentas para medir simetria, não só na odontologia, pelos dentes, né? Medir simetrias para fazer as lentes de contato e tal, dentais, mas a gente também usa na face para medir simetria, proporção áurea, tem um compasso de proporção áurea. Então, isso começou a ser padronizado por causa disso, porque o estudo do que seria a face perfeita, através da análise de rostos de modelos, Gisele Bündchen era mais analisada, mulheres lindas, maravilhosas, e homens também. Então, a gente fazia muito isso, né? Tirava essas proporções e via, olha, um rosto lindo, maravilhoso com um ângulo de mandíbula mais proeminente, o que, né, a mandíbula sempre, quando necessário, porque vai ter, depende de cada um, ou avança ou retrai, o pômulo, né, que é como chama aqui, os zigomáticos, mais evidente, e por aí vai. Então, a gente começou a padronizar por conta do que seria o rosto ideal. E aí o negócio perde o. É importante o profissional ter conhecimento? Com certeza. Para que ele tenha esse conhecimento e possa fazer quando for necessário, e para ele não fazer quando não for necessário. Porque a assimetria a gente precisa trabalhar da forma funcional. Trabalhando a oclusão, trabalhando com osteopatia, uma ortopedia funcional, digamos assim. Até porque os dentes respondem a essa alteração muscular de mastigação. Então, se você faz uma maquiagem, né, com injeção de ácido hialurônico, bioestimulador, você não vai tratar do que realmente poderia mudar a vida daquela pessoa. E aí, dependendo da quantidade, é inviável aquela pessoa fazer aquele procedimento todo ano. Sendo por dois motivos. De repente, o financeiro. 2, incapacidade daquilo ser realmente reabsorvido. Isso é uma coisa que eu também falava, desde 2015, perdão, 2016. O ácido hialurônico, ele não é 100% reabsorvido. Aí mais uma mentira da indústria. É biocompatível, é 100% reabsorvido, ele some depois de 6 meses, 1 ano. Não some. E eu já via esses trabalhos naquela época. E aí, hoje está bombando de profissional mostrando ultrassom e tomografia computadorizada com as porções remanescentes de ácido hialurônico feitas há 3 anos. Comprovando, então, a ideia de que realmente não é reabsorvido. 100% O mesmo não. vale para os bioestimuladores? Então, esses são menos biocompatíveis ainda. E aí, dependendo, são vários tipos, né?
dependendo, o que acontece? Alguns são, você tem como é que eu vou dizer? Ele vira colágeno, ele estimula, não é vira, tá? Tô falando de uma linguagem muito simples. Ele estimula a produção de colágeno ali no local onde ele está. Mas, Carol, hoje em dia, bioestimulador para mim só o seu próprio sangue em você mesma, autólogos, que é a fibrina em fase líquida, que é o que a gente usa para cirurgia, enxerto e tudo, né? Que mudou completamente a odontologia e a medicina. Então, quando eu pego o seu sangue, separo em fibrina em fase líquida e injeto em você, que só serve, obviamente, para você, porque, caso contrário, vai ser contaminação pura de outras para outras pessoas, né? Então, mesmo que você tenha sido jussarada, usar o seu sangue em você mesmo é um benefício, digamos assim, né? É autohemoterapia. Usar a fibrina em fase líquida, que é autóloga, é como se fosse uma autohemoterapia, só que de uma parte só do sangue, não do sangue inteiro. A gente separa a parte vermelha da parte branca. Aqui a gente usa a parte que é a que realmente tem o poder de regeneração de todos os tecidos. E aí é o que eu uso como bioestimulador nos pacientes hoje. Que não vai. O máximo de intoxicação é ele trazer o que já tinha dentro de você. E, na verdade, ele promove uma espécie de vacina natural, digamos assim. É o conceito mesmo de autohemoterapia, só que potencializada, porque há a separação das células e da fibrina que realmente importa ali, não leva hemácias. Entendeu? Muito Então, interessante. isso é um bioestimulador incrível. Entendeu? E, Inclusive, tem obviamente. muita pergunta aqui. Desculpa te interromper, tem muita pergunta aqui, gente, sobre o que a gente pode fazer, então. Tô A gente já falando, vai tá? entrar. Aqui a gente já está falando sobre a fibrina. Tem A outras fibrina, técnicas que a Juliana vai falar. E é importante a gente ter isso no radar, porque não quero causar aqui terrorismo para vocês. Nós estamos falando assim dos mas é problemas uma que a gente tem coisa, encontrado, não é mas vamos falar sobre terrorismo. as soluções. Claro. Sim, Então, sim. a fibrina, você pode utilizar, como ela é regenerativa, a gente usa demais em enxertos ósseos, né? Porque ela ajuda, e enxertos de gengiva também. Isso salvou a enxertia gengival e a enxertia óssea. Então, isso também eu trabalho desde 2014. E eu comecei a fazer na harmonização orofacial. E a bioestimulação que isso promove é melhor do que qualquer toxina botulínica, do que qualquer ácido hialurônico. Não é comparável. Então, e é seu. Então, assim, não há nada que. Para você ter uma noção, a gente não usa nem o tubo de ensaio com anticoagulante, qualquer coisa que venha de fora. Porque existe o PRP, que usa citrato de sódio no tubo de ensaio, e a gente usa um que não tem nada, que é o zero. Não tem nada, é só o tubo vazio. E, ou seja, não é nada acrescentado, nem sem querer. Então, é literalmente usar o seu produto biológico a seu favor. E aí, quando a gente utiliza, por exemplo, em lábio, a gente consegue uma regeneração, uma multiplicação celular que dá um leve volume. Não faz preenchimento, ele não preenche, não é comparável a ácido hialurônico, volumização. Ele é comparável à bioestimulação. Então, tira ruga, tira bolsa, melhora a pele, textura, tudo. Então, assim, são alternativas, né, que a gente precisa levar em consideração, e principalmente pelo fato também de enfatizar a alimentação, a atividade física, a desintoxicação, porque um corpo desintoxicado não se regenera. Eu canso de falar isso, né? É a minha frase principal. Um corpo intoxicado não se regenera. Uma mente intoxicada não vê, não enxerga e não pensa. Então, a gente precisa se desintoxicar antes de qualquer coisa. E aí, com isso,
o seu corpo começa a responder muito bem, depois disso, a qualquer coisa que você fizer. Para pensar, né, minha gente? Ó, primeiro, se inscreve no nosso canal, assim você não perde nenhum dos nossos cortes. E deixa eu indicar 2 conteúdos para você. O primeiro é a primeira live que a gente fez com a Juliana Varão, tem muitas informações quentes e importantes na sua jornada. A segunda é, assiste a live na íntegra de onde foi originado o corte que você assistiu agora. Eu te espero em outras oportunidades. Continua com a gente.